Sétimo ano, nesse segundo momento de nossa aula, eu quero discutir com vocês um outro tipo, né, um outro gênero textual. Eu quero que vocês peguem comigo aí, página 29, nós vamos conversar agora sobre crônica, e dentro de crônica nós vamos especificar a argumentativa. Vocês têm em mãos aí um marca-texto, quero assinalar algumas coisas, conversar sobre alguns pontos principais sobre esse conteúdo. Muito bem. Antes de começar exatamente a crônica, eu gostaria de fazer um apanhado sobre o gênero textual anterior que você estudou, que foi notícia. E ali a gente veio falando que a notícia é um gênero textual jornalístico, ela é baseada em fato, que você tem que ler aquele fato como, né, o leitor ou o telespectador assistir e ser capaz, né, de abstrair, ter a sua crítica, a sua opinião sobre aquela ideia que está sendo veiculada ali naquele momento. Falamos que a notícia trabalha com atualidade, que ela, em comparação à reportagem, ela é menor, ela é mais simples, vamos dizer assim. Falamos sobre a linguagem objetiva, né, de não usar a primeira pessoa, ser mais culta e baseada exatamente nessa ideia do fato, da manchete, do subtítulo, alguns questionamentos que são importantes ali no lead, que é o primeiro parágrafo dessa notícia, que é o que, quem, onde, quando aquilo está acontecendo. Muito bem. Só que se você observar na página 29, a abertura do gênero textual crônica argumentativa, está penso, logo escrevo. Então agora, a ideia do penso, logo escrevo, está relacionada a esse gênero porque a crônica é também um texto no meio jornalístico, sim, só que ela possui uma leveza que a notícia não possui, certo? Como assim? Como assim? Porque agora você terá de uma notícia, tirou-se o fato, o principal, se transpôs para um outro texto e nesse texto a base desse texto é aquele fato da notícia. Só que o texto construído à volta dessa base, que é o fato, né, a linguagem utilizada, pode ser coloquial, ou seja, do dia a dia, mais simples, pode haver gírias, né? Mas a ideia aqui na crônica argumentativa, argumentar é ter a opinião. Diferente do que você viu na notícia, que não é para ter opinião, é para ter o fato puro, seco. Na crônica, não. Se pega esse fato, se interpreta e se tenta convencer esse leitor, tá, sobre esse posicionamento, certo? Tenham isso em mente. É muito interessante, eu amei essa abertura, que você tem uma frase de Desmond Tutu, que é conhecido como a voz dos sem voz sul-africanos negros. Ele foi um crítico ferrenho do apartheid, incentivava a reconciliação entre as várias facções associadas a esse regime. Ele ganhou o Nobel da Paz e disse: não levante sua voz, melhore seus argumentos, melhore a sua opinião. Se você pensa de acordo com, né, eu penso assim, no que eu acredito, por que você acredita nisso? Você tem que provar para o outro o porquê. O tempo todo na nossa sociedade nós temos que provar alguma coisa. E nós provamos através de argumento. E não é vergonhoso você ter uma opinião e você ouvir uma boa argumentação e você mudar de opinião. Não, eu não tinha pensado por esse lado. É interessante você se abrir para essa visão. Então, ele diz aqui, quando ele diz não levante sua voz, nós não podemos ganhar numa discussão sadia no grito. Nós temos que ter argumentação. Por que aquela pessoa deve seguir aquele caminho ou não? Melhorar
através da leitura, do conhecimento, ser rico na fala e provar, né, para o outro por que está errado ou por que está certo, ou que a gente está certo, né, ou que alguém prove que nós estejamos errados, tá? Muito bem. Então, eu gostaria que vocês marcassem aqui, na página 32, esse campo que fala sobre a crônica, que no início a crônica era vista de uma outra maneira. Vou ler para vocês esse trechinho. Diz que ela tem origem na forma grega cronos, que significa tempo. Crônicas eram relatos de acontecimentos sucedidos em algum lugar, assumindo um caráter histórico. Exemplo desses relatos são os textos do português Fernão Lopes. Com o surgimento da imprensa e do jornal, a crônica passou a ser um texto informativo e crítico, que continha os comentários e análise de fatos culturais, políticos, econômicos, policiais ou do cotidiano ocorridos nos dias anteriores. Como é conhecida hoje, a crônica é um texto curto e de linguagem acessível sobre fatos do cotidiano. Você vai ver aqui uma das formas da crônica, que é a crônica argumentativa, ou seja, baseada em opinião sobre um determinado assunto. Só que existem outros tipos de crônica, a de humor, tá? Romântica. Então, existem vários tipos de crônica, certo? Agora você vai focar nesse. E aqui tem um ponto muito interessante na página 33, quando ele fala objetividade e subjetividade, você pode grifar também. A objetividade, então, é a ideia de você ser imparcial. Você lê um trecho, né, e você observar que a pessoa, ela não se colocou em primeira, né, em primeira pessoa, mostrando a sua opinião. Ela vai escrever em terceira pessoa,